Amigos, cara, tô com um cara aqui que eu sou fã há muito tempo. Ele sim foi DJ mais assim estourado na região. Eu só ficava ali do lado, ver se eu aprendia, porque remixar em Natal, ninguém ganhava dele, viu? Então, ficava ali ao lado, vendo na cabine. Isso era na época que a gente era DJ, a gente era mais jovem, quase outra encarnação. Meu amigo Anderson, conhecido na região aqui como DJ Panda. DJ, tá tocando ainda ou não? Rapaz, só pra brincar. Ah, é hobby. Hobby. Hoje ele vai falar do negócio que já faz tempo que ele me falava. Cara, quando eu lançar, eu quero lançar novo videocast. E é muito massa. Mas antes disso aí, tem um amigo Breno também que tá aqui com a gente. Breno, obrigado aí. Obrigado a vocês pelo convite. Como é que é? Aqui eu tenho uma história de DJ. Como é que é esse casamento de vocês aí? Como é que vocês se conheceram, hein? Conta aí. Esse nosso casamento começou, né, na psicologia, né? A gente tem uma relação prévia aí. O Anderson chegou até o meu consultório por indicação e após a gente concluir ali as metas propostas na terapia, surgiu essa relação de amizade. A gente viu o potencial para encabeçar junto aí esse projeto dele, até porque tem um fundo muito forte na psicologia que envolve tanto a metodologia de ensino da jogabilização, quanto o jogo múltiplas inteligências aí, que é baseado numa teoria psicológica. O homem foi Bacana. meu guru. Foi ele que te ajudou a sair das baladas, então. Exatamente. Fez Colocar tudo em ordem. Galera, vocês estão escutando aí, escutando o que é que eles têm aqui em cima da mesa. Um jogo que é o nome, foi batizado Jogabilização. E é muito massa, ficou muito legal. Vou até me pedir para os meninos colocarem ali na tela a logomarca, os personagens. Já de cara, só de olhar pela capa, a pessoa quer comprar. Explica como foi esse desenvolvimento. O que surgiu aí? Jogabilização. É uma palavra que existe ou vocês criaram a palavra aí? A palavra não existia, né? Não existia. Ela vem de um braço aí da gamificação. Porque assim, Alberto, foi engraçado. Quando a pessoa que cunhou aquela palavra, gamification, quando ela fez isso, ela fez sabendo que era uma palavra esdrúxula. Assim, rapaz, é feio. Mas ele queria criar uma conexão entre o que ele fazia, que era o quê? Que era trazer umas características de jogos para um ambiente de não jogo. Sim. Então ele falou, vamos gamificar isso, vamos transformar isso em jogo. Então surgiu a palavra gamification. Só que aí quando surgiu a palavra gamification e foram traduzir para o português, traduziram como gamificação. Aí eu falei, não, peraí, tá errado. Se for traduzir a palavra que nem existia antes, então teria que ser jogabilização. Então eu falei, rapaz, jogabilização. E quando eu fui atrás, não tinha. Eu falei, não, peraí. Você conseguiu registrar a marca? Aí registrei a marca, jogabilização. Se você for no Google hoje, não vai ter nada, só vai ter coisa referente a mim. A palavra É massa. Porque não existe a palavra. Então assim, eu comecei a criar, focar em cima dessa palavra, jogabilização. A brasileira é a mesma coisa, sabe? E também começar a me diferenciar da gamificação. Foi basicamente isso, foi assim que ela surgiu. E o que é a jogabilização? O que é esse game aí que vocês estão... Pode falar game? É o quê? Um jogo mesmo? Alberto, porque assim, é trazer para dentro do seu ambiente, aqui de trabalho, de escola, de qualquer coisa, características dos jogos. Só que isso aí é muito a gamificação. A jogabilização já vai como? Além disso aqui, eu transformei ela numa metodologia de ensino. Que é você realmente levar motivação para o jovem com ferramentas de jogos. Então você pega assim, aqueles jogos que ele... Vamos dar um exemplo. Na escola, se o cara pega... pessoal, vamos fazer uma pesquisa sobre tal coisa. Aí, professor, pesquisar, ele não sabe pesquisar, mas pergunta a ele como desbloquear a roupa X de Fortnite. Meu amigo, ele sabe. Sabe, Eles sabem pesquisar, eles são feras, são fenomenais. Então, assim, mas para o que interessa a eles. Então, quando eu estou agora com um conteúdo para eles, eu tento trazer uma forma que seja também em forma de jogo, em forma de diversão, uma coisa que motive ele. Sim. Então, as aulas, tudo isso aí são formatos, né, voltados para essa garotada. Porque, meu amigo, eu não faço aula para mim, eu faço aula para ele. Bacana. Então, O Panda, eu chamo de Panda carinhosamente, a gente conhece há tanto tempo. Tem um trabalho muito legal, né? Você ajudou muito a gente aqui com a Escola de Leads, principalmente no desenvolvimento das aulas, para que as pessoas continuem tendo um engajamento muito alto. Né? Então, você tem a sua digital, né? As pessoas que sabem aqui que tem um videocast, tem a Escola de Leads que está junto, né, com a gente aqui. Mas uma coisa que você falava muito, né, nessa transformação da escola, e que você fez um trabalho muito, muito bacana, a gamificação. Isso. Como é essa história da gamificação com a jogabilização? Então, A diferença, né? é porque a gamificação a gente pode vê-la como uma ferramenta. É a ferramenta. O que é que eu vou fazer então? Eu vou trazer essas características de jogos como conquista, como progressão.
do que eu estou proposto a fazer. Tem muito disso, né? Assim, a gente vê isso no nosso dia a dia, né? Tem, Já. tem. Não é uma Muito coisa, popular. não é uma coisa tão, rapaz, tô fazendo, ninguém nunca viu sobre isso. Existe isso na nossa vida normal, né? Você pega, por exemplo, um dos aplicativos mais famosos que tem para saúde é o da Nike, né? A Nike tem um reloginho, pessoal, tem muita gente que eu conheço que começou a fazer exercício só por causa desse aplicativo, que é o quê? Ele começa a marcar o seu tempo, mostra, olha só, você agora conseguiu diminuir seu tempo em tal quilometragem, você ganhou uma medalha de correu todos os dias da semana. Então, isso é gamificar. É trazer características desses jogos, da parte mais digital, para o nosso dia a dia. E como você falou, o gamificação hoje é um tema já que realmente a gente fala, já se fala muito, já se estuda muito. Sim. Mas a aplicabilidade dele ainda não ser superficial, mas ela ainda é focada apenas como ferramenta. Sim. Quando a jogabilização nasce, eu já pensei ela enquanto metodologia de ensino, não apenas a ferramenta de gamificação. A gente utiliza a gamificação dentro da jogabilização. Sim. Nós somos um braço dela, que cresceu um pouco mais e se tornou uma metodologia. Mas a gente pensou, eu comecei a ter uma influência muito mais psicológica, Sim. que aí entra o meu guru psicológico da psicologia, que é Breno, que foi o quê? Que é aquela coisa, sabe? Quando você, por exemplo, se eu lhe pagar para você trabalhar, eu estou fazendo algo, estou dando uma motivação. Mas muitas vezes ela é extrínseca, certo? Ela é o quê? Eu tenho que pagar minhas contas, né? Tenho que fazer algo do tipo. Então, assim, você tem a sua motivação, mas muitas vezes ela não pode não estar linkada ao que você gosta de fazer. Quando eu vou trabalhar com meus alunos, eu tento colocar isso já numa ligação, numa motivação intrínseca. Que é o quê? Que é quando ele começa a ver valor naquilo. Então, por exemplo, eu uso muito o exemplo dos lobinhos aqui no Brasil, que lá fora o pessoal é os escoteiros. É os escoteiros. Sim. Eles têm aquelas medalhas no peito, né? Então assim, então essas medalhas aí quando você vai ganhar, é só pra dizer que tem elas. Não, cara. Eles lembram de cada uma delas. Isso aqui foi na minha primeira fogueira que eu acendi. Caramba. Isso aqui foi na minha primeira barraca que eu fiz. Isso aqui foi a minha primeira viagem com a galera. Então você criou uma relação com aquilo. Não é só uma medalha. Não, é uma história. Experiência. Perfeito. Bacana. A psicologia coloca muito nessa relação entre afetividade e aprendizado. Tanto para memória quanto para apreensão de conteúdo. Aí quando a gente foi embasar lá, né, Henri Vallon, psicólogo bem conhecido, já fala disso há muito tempo. E aí a gente veio sempre comentando sobre isso e percebendo que isso é extremamente subvalorizado no ambiente escolar. Né? Se a gente for recuperar nossas próprias memórias, a gente vai ver que aquelas matérias com as quais a gente tem mais identificação, aquele professor que a gente gostava mais, normalmente andam juntos, né? Eu gosto dessa matéria porque eu gostava do professor. Então eu criava uma relação afetiva com aquilo, um ambiente emocional, um ambiente interno favorável, daí eu aprendia. E a gente não vê um sentido de por que não explorar isso. Geralmente a professora bonita, né? A professora bonita, o professor engraçado. Isso. Né? Parece rápido, aula mais né? dinâmica. Esperta aí, viu? A aula mais dinâmica, né? Mas todos nós temos. Qualquer pessoa que você perguntar, ela vai ter uma história assim. E a psicologia explica, tá lá. Henri Vallon estudou, passou anos estudando, comprovou isso. E a gente vai deixando isso de lado no dia a dia por um método de ensino tradicional. E eu via muito chegar isso no consultório também, o desdobramento disso. Né? Isso é uma coisa que a gente conversou muito, que é uma coisa que a gente chama, o termo técnico aqui, de profecia autorrealizante, que é o seguinte: tem 9 tipos de inteligência, 8 tipos reconhecidos, né? Tem um que ainda está em debate. 8 tipos de inteligência reconhecidos, certo? O ensino tradicional ele valoriza majoritariamente 2, aquele... Lógico, matemático, Sim. né? E ali o português e a matemática, vamos colocar assim em termos mais simples. Se eu não me destaco nesses, eu começo a ser visto, ser avaliado como um aluno de pouca capacidade cognitiva. E eu começo, inclusive, pessoas me darem esse feedback. E eu passo a acreditar nisso. Como eu passo a acreditar que eu não sou inteligente, a consequência é o quê? Eu não me esforço. Se eu não me esforçar, não vou aprender, eu não sou inteligente, aí eu realmente não aprendo. Mas começou com as pessoas me dizendo e eu acreditando que eu não sou capaz de aprender. Eu não me esforço, eu não vou aprender mesmo. Sim. E aí chega esse aluno com essa percepção errada no consultório e eu usava muito a teoria das múltiplas inteligências para corrigir essa distorção cognitiva. Sim. Então a gente foi englobando o jogo múltiplas inteligências, ele é uma ferramenta de aplicação na jogabilização.
e a gente foi englobando diferentes aspectos do conhecimento, da jogabilização, da aplicação, para caber tudo numa ferramenta de ensino só. Então ele hoje vamos dizer assim, a personificação dessa teoria de ensino e aprendizagem. Poxa, não, eu acho assim, bacana que vocês tiveram a escolha a dedo de cada personagem. E as pessoas, eu vou pedir para botar de novo aí na tela, esses personagens. Como foi essa escolha, o processo? Eu já vi aqui o Ayrton Senna, vi a Cora Coralina, me identifiquei já com a galera. E como que vocês fizeram isso com cada coisa que, né, que você já estava conversando no bastidor, a desenvolvimento ali da pessoa, inteligência emocional, né, explica um pouco mais adentro esse processo do desenvolvimento. Então, mas acabou o casamento, né? Para definir esses personagens aí, não deu sangue não, mas deu quase. É porque é o seguinte, os personagens, a gente fez uma pesquisa muito vasta em relação aos materiais que chegam nas escolas. Sim. Os livros hoje que o pessoal estuda, né? Tudo mais. Então são personagens que eles vão acabar encontrando nos seus livros didáticos. Então a gente queria, de uma forma, criar com ele já, desenvolver uma empatia para alguns desses personagens, onde você jogando, se divertindo, vai ver o seu personagem, vai ver, rapaz, eu sempre jogo com esse cara, eu ganho muito com esse cara aqui. E quando o professor for falar sobre esse personagem, você já criou já alguma coisa ali. Ah, rapaz, eu jogo com ele, eu sei quem é. Legal. Então já pode ter uma informação. Então os personagens mesmo foram escolhidos muito voltado no que a gente vê nos livros, né, material didático, e também por suas inteligências, por suas características. Deixando claro que no jogo não tem nenhum que é menor do que o outro. Todos eles, nas suas inteligências, são 9, que é o máximo, a pontuação máxima. Sim, eu percebi, não tem nenhum então, 10, né? Não tem mais. Até o Albert Einstein tá no 9 aqui, exatamente. né? Mas ele tem É a vários nota nomes. máxima, mas é a nota máxima. Então, todos eles são 9 na sua inteligência. Tem então, 0? Não. A partir de quanto, então? De 2 a 9. 2 a 9. Mas assim, ele vai mais. Essa questão do 2 vai muito mais figurativo, né? Porque a gente tentou também respeitar a biografia de cada um. A gente leu cada personagem. Caramba. Tivemos que ler cada personagem, tivemos que estudar cada um deles. Fora os que não entraram. Fora os que não entraram. Pra colocar mais ou menos. Porque também tem que respeitar a parte do design do jogo. Também é. Então, assim, se eu colocasse um cara e colocasse tudo muito alto, aí vai ser o melhor possível, não tem como você ganhar desse cara. Então a gente teve que ter um equilíbrio entre eles. E alguns personagens a gente teve que diminuir uma coisinha ou outra. Tudo. E como é que é? Isso é curioso, né? Porque quantos personagens tem aqui? 80, meu amigo. Meu amigo, 80 personagens. Você poder equilibrar isso. Existe um programa que você bota igual agora a inteligência artificial? Tem, Excel. Equilibra. Eu fiz no Excel. Tem, o famoso Excel. Fiz lá. Planilhou no Excel. Foi. E aí foi vendo o equilíbrio da... Exatamente. Eu já sou... Eu gosto de jogar. Desde eu jogo, né? Eu tenho mais de 200 jogos tabuleiro lá em casa. Caramba. E eu estudei isso. Eu fiz um curso já de game designer, com todas as camadas. Massa. E sempre gostei de matemática. Aí, para desenvolver o jogo, eu utilizei essas habilidades. E para a pontuação, eu fui vendo o equilíbrio. Então, tinha personagens... Cada inteligência tem personagens, todas elas com a pontuação equivalente uma da outra. Sim. Então, você pegar, por exemplo, qualquer personagem, seja número 10, você vai ver que ele também tem um equivalente do outro lado. Então, Einstein, que é uma pontuação de carta 10, vai ter um outro personagem que são 10 também do outro lado, com o mesmo equilíbrio de pontuação. Mas outros tipos de inteligência. Mas outros tipos de inteligência, aí que tá. Que esse aqui é o ponto, Alberto. Por que ele é carta 10? Eu não entendi. Porque na hora de você criar o jogo, você vai ter que colocar os personagens 1, o 2, o 3, o seu time é montado assim. Categorias. Isso. Vai pela força dele dentro do Exatamente. jogo. Então, de 1 a 10. Porque aí você mantém o equilíbrio. Vamos simular aqui e a gente Bora. depois coloca também as imagens aí. Certo? Eu quero ser o Albert Einstein aqui, que é 10. Você escolhe, no caso, 10 personagens. 10 personagens. Isso. Então, você tem que escolher primeiro o número 1. Pode escolher qualquer personagem número 1. Tá. São 8 personagens de cada. Pode ser o Pedro Alves aqui, Pronto. né? Aí pode passar o número 1 e vai pro número 2 agora. 2. O que Tá. tem o Tem, 2 em cima. uma dessas aí, é 2 ou não? A Carolina. 2. Ah, pronto, Aí 2. vai pro 3 agora. 3. Galileu aqui. Galileu. Aí Vai pro 4. Tem algum 4 aí ou não? Tem Não, não. aqui é o 5. Esse cara aqui é fenomenal. É. É o que é a dificuldade. Qual é a sua carta favorita? É difícil demais. Esse aí é um dos Esse é o 4 Garrincha aqui, ó. Tô com Garrincha, ó. Garrincha. Pronto. Agora 5. 5 você colocou o Charles Chaplin. Pronto, põe o Chaplin aqui. Aí bota um 6. 6.
botar esse aqui. Pronto, Regina, 7. 7. Interessante, rapaz. E o 8, tem 8 aqui. Menino, é cada figura conhecida mesmo A aqui. Joana Dark Joana aqui, Dark. fenomenal. Pronto, todos esses são personagens, Alberto, que você vai uma hora ou outra, não obrigatoriamente, mas dentro dos livros que a gente pesquisa, dentro de cada bem. área, você vai encontrar, vai acabar estudando um momento sobre eles. 9 ainda não tem, né? Isso, 9 não tem. Vinícius de Moraes aqui, pronto. Pronto. A Acabou dupla agora. aí. Aproveitar a oportunidade para lhe mostrar A e falar dupla. de mais uma característica do jogo. Tá aqui. Repare que uma grande parte dos personagens que você escolheu tem essa mesma coloraçãozinha aqui, ó, que é da inteligência linguística. Nada mais apropriado do que o apresentador de um podcast valorizar e ter identificação positiva com tantos personagens com essa inteligência como central. Exatamente. Esse jogo, não que isso vá pesar para o aluno, mas para o profissional que está ali na escola, para o pedagogo, psicólogo, para o professor, ele também tem essa funcionalidade de mostrar um pouco um teste vocacional ali, né? A Caramba. depender do perfil das personalidades com quem você mais se identifica, pode mostrar ali uma tendência a um ramo ou um tipo de atuação que aquele adolescente, aquele jovem, ele vai ter uma predisposição ali. Você mostrou e ficou ilustrado aqui bonitinho. Ó. Linguística na central, né? Aqui é musical, né? Os dois são musicais, mas que tem uma força forte na linguística. Linguística. Aqui também esse cara também. Vários, Todo mundo, né? só Quase pessoazinhas todos. fracas. Assim. Esse cara é ótimo, né? Esse cara aqui. Esse cara, Esse carinha meu aqui. vizinho. Mas assim, Alberto, Entendi, isso é bacana mesmo, né? Tá a gente escolher e isso tem outro viés aí que pode ser Você usado. funcionou rápido assim, né? Você não teve exato. muito contato com o jogo. Com o tempo você vai se consolidando. mas basicamente, pronto. Você pode observar, Alberto, que todos eles, dentro da sua inteligência, eles são 9. Então, uma das regras do jogo é você não pode escolher a inteligência do seu personagem. Pra Entendi. disputa. Porque senão é 9. Pra disputa. Só no empate. Sim. Isso vem muito do War. Lembra do War? Lembro. Quem empatar ganha, né? Na Então, defesa. É na defesa. Então, quem na defesa ganha. Então, quando você escolhe a inteligência, você só não pode escolher a 9, certo? Certo. A de cima, desculpa. E eu vou poder escolher a de cima. Certo. Então, a variedade também de personagens também é bom. Porque, por exemplo, se eu não colocar ninguém de naturalista no meu baralho, no meu time, se você escolher naturalista, um 9, eu não tiver. Então, é bom sempre ter essa pontuação. Então, o jogo começa como? Você monta o seu time, eu monto o meu, e a gente começa a jogar um super trunfo normal. Quiser escolha um personagem aí e diga a pontuação que você deseja. Aqui, o Albert Einstein. Vai lá, escolha qualquer uma dessas pontuações. Normalmente ele não estaria Só não vendo. pode e a de cima, né? A de cima, Só não tá. pode a de cima. Então, espacial. Pronto, espacial. Aí vai mostrar. Eu vou colocar espacial, vou colocar esse meu amigo aqui, Frank Sinatra. Aí vai comparar. Então, como super trunfo básico, você vai ter aqui o seu espacial com 9, o meu com 7. Então, você ganhou. Então, como super trunfo, a gente vai colocando minha carta virada, a sua pra cima, que o seu personagem ganhou. E vamos para a segunda parte. Aí agora você não escolheu a pontuação, agora eu que escolho, certo? Certo. Então agora eu vou escolher a minha aqui, eu vou escolher naturalista. Aí eu pego aqui um qualquer... Você que escolhe, qualquer personagem, qual você quer gastar logo, né? Sim, aí eu posso, vou Pode, naturalista, eu vou pra um mais top isso, aqui. Entendi. exatamente. Tá, esse aqui é muito ruim. Tá, vou pegar esse aqui. Pronto, a gente vai mostrar os personagens. Daqui a pouco eu falo sobre isso aqui, sobre essa cartinha. Pronto, aqui eu coloquei um 7, você um 5. Então, ganhei. Só que até então, observa, até então a gente tá ainda só falando o nome da pessoa, aqui é Jean Piaget, aqui é Tom Jobim. Aí só que até agora, por que o meu é 7? Porque o seu é 5? Até então, o aluno, quem tá jogando não tá tão interessado ainda nessa questão da pontuação. Ele só tá vendo quem tá ganhando e quem tá perdendo. Então, se o Tom Jobim perdeu, meu Jean Piaget ganhou. Aí você vai escolher novamente. Pronto. Até que vai acontecer um empate. Vai lá, pode escolher. Diga um aí. Chaplin. Certo, qual a inteligência? Pode ser a matemático. Matemática. Vamos lá. Vou colocar isso aqui. E Só por que você tampa aqui isso aqui? Isso. Vai saber agora. Aí vai saber agora. Aí vamos dizer que eu coloquei. Aqui o meu é um 9. Lembrando que eu posso usar na defesa, não? Tá. Mas vamos dizer que empatou. Quando há o empate, aí agora sim vai começar a colocar essas perguntas aqui. Ah, Então eu vou lhe perguntar: quem foi Oswaldo Cruz? Ah, você tem que saber. Rapaz, Oswaldo Cruz eu lembro. É o cara do Instituto Oswaldo Cruz, né? Da vacina, né?
Pronto. Então, se você falar, tá aqui, médico, epidemiologista, acertou. Aí vai me perguntar, e quem foi Charlie Chaplin? Ah, Charlie Chaplin foi um ator. E a gente vai diminuindo e vendo aqui todas as informações. E se for acertou ou não? Continua. Essa tudo não. Quem errar já perdeu já a vez. Entendi. Que legal, pô. Então, se você acertar, você vai chegando no final lá. Quem acertou, quem errou, perde. Quem acertou, ganhou. Como houve um empate, a preferência do empate. Então, se eu acertar todas, se acertar todas, quem ganhou fui eu, de qualquer jeito. Ah, entendi. Porque pra ter, né, essa coisa. Então, assim, aqui a gente começa agora a aprender quem são as personalidades. Legal. Porque uma hora eu vou cair com alguém e vai dizer, rapaz, quem foi ele? Rapaz, o Valdo Cruz, eu lembro que foi o médico, né? Beleza, mas o que foi que ele fez? O que foi que tornou ele relevante? Massa. Aí, na primeira mão, o menino pode não saber. Eu posso não saber, mas na hora que eu perdi pra você, eu peraí, vou ver quem é esse cara aqui. Ah, ele fundou a mais importante instituição de ciência. Então ele vai absorvendo Massa. essas informações, mas dentro do time dele, do que ele quer aprender. Então aqui, o aprendizagem, Fantástico, a entendi. aprendizagem ela não fica como o foco para ele. Isso pra gente que montou, que a gente fez o design. Pra ele é diversão. Para jogar Super Trunfo. Vai lá. E com o tempo ele vai aprendendo isso aqui. Rapaz, é muito. Pode falar. E aí cria exatamente isso que a gente falou, né? Do ambiente interno, da memória, dos gatilhos mentais que vai ajudar ele a recuperar todas essas informações que vão ser úteis. Então, literalmente, a gente fez uma enganação do bem para que ele aprendesse sobre essas personalidades. E detalhe, não vai adiantar ele decorar só as dele, né? O daquela a gente falou do teste vocacional, tem afinidade com Sim. esses 10, eu vou aprender aqui só sobre as minhas 10. Porque ele vai ter que saber as suas. Conforme ele vai jogando com mais pessoas, elas vão ter preferências por outros personagens, ele vai ter acabando que aprender as 80 biografias. Igual a gente, é até um pouquinho de vingança também, quando a gente passar por esse processo de aprender. Mas é muito legal. A gente pegou informações, sabe assim, que você pode ter, Alberto, como curiosidades. Porque só em ter o jogo... Bom, eu gosto muito de Frank Sinatra, cara. Eu gosto muito. Mas, vamos lá. Frank Sinatra foi o quê? Ah, pai, ele foi cantor, ator e produtor estadunidense. Que massa. Eu pensei que ele tinha sido só cantor. Então já lembrou. Outra informação, que é o segundo ponto. Recebeu 3 estrelas na Calçada da Fama. Ele é a única pessoa que tem 3 estrelas. Porque elas têm 6 ou 7 categorias, a Calçada da Fama. Ator, músico, blá. Ele recebeu 3. Cineasta, foi produtor, se não me engano, de cinema, ator e músico. Assim, o cara é fera pra caramba. Então, isso é uma coisa que foi. E a última coisa que foi o marco dele, que é que deixou de legado, foi realizou um show para 175 mil pessoas no Brasil. No Maracanã. Um show. Olha o nome. Um estádio lotado, né? Mas são informações que eu posso ter como curiosidade. Sim. Mas que quando eu gero isso aqui, eu já gerei agora, pô, que legal, empatia. Na hora que o professor for falar sobre ele em sala de aula, Massa. ele já vai ter Uma coisa legal que vocês podem fazer, que pode estar já até no radar de vocês, é alguma coisa de cauda longa, né? O cara gostou aqui do conhecimento, clica no QR Code, bota no QR Code e vai para um site de vocês, né? Sim, com De certeza. repente dá uma continuidade no conhecimento, né? Com certeza. Isso é Acho que perfeito. Vai ter agora uma parte a mais sobre o personagem. Para Personagem, conhecer um pouco mais. Perfeito. Pode ser um livro. Tem preferido? Tem assim, rapaz, esse aqui é o meu mesmo. Tem? Rapaz, tem uma briga aí minha aí, mas são 2 aí. Não tem como ser menos do que esses Quais 2, são? não. Câmara Cascudo e Ariano Suassuna. Caramba, Câmara Cascudo tá aí, que massa. Câmara Cascudo. Tem que estar, né? Tem que estar. E o Breno, tem aí? É difícil, mas assim, o Charles Darwin e o Da Vinci estão entre os meus preferidos. Até porque foram 2 biografias que eu tive que me debruçar bem sobre. O Michael Jackson me surpreendeu muito. Eu tinha uma visão muito limitada dele, eu estudar a biografia dele, eu achei assim bem mais interessante. Né? Funcionou como um lead para mim. Eu acabei lendo mais do que precisava para montar. Como é que foi a separação aí para vocês, cada um correr atrás? Existiu um planejamento? Breno, toma conta aí de tantos personagens, foi meio a meio, teve isso ou não? Não, assim, quando a gente foi debater sobre o jogo, eu já estava com ele já na mente, não tem como ideia. Sim. E eu cheguei a levar um pouco disso para os meus alunos, porque eu tenho umas coisas anteriores a isso aqui. Eu tenho alguns jogos, vamos dizer assim. Sim. E com meus alunos eu fui vendo o resultado, fui testando algumas coisas. Quando eu fui conversar com o Breno, já foi aquela coisa mais do pronto, ó, Breno, agora você tem que me mostrar, eu acabei entrando na minha bolha. Eu estou agora aqui dentro da academia pensando só nisso aqui. O que é que você pode me mostrar aqui a mais? Aí ele foi adicionando alguns personagens, a gente foi remodelando alguns outros
E veio realmente a discussão, o debate, para saber quem entra e quem não. Porque tem muita pessoa que merece estar aqui. Quantos ficaram fora aí que vocês quase que... Rapaz, Tem uma galera que pode ser que entre no futuro ou não? com certeza. Vários. Com certeza. Que essa é a ideia, Mais né? de 20 fácil. Exatamente. Essa é a ideia. É que entre futuramente tem umas, vamos chamar assim, chamar de expansões. Jogadores de futebol. Tem Garrincha aqui que eu escolhi, tem Pelé, tem... Então, esse é um outro ponto interessante. A gente, quando foi montar também os personagens, a gente teve o cuidado de escolher pessoas que tiveram uma história importante, mas também que já tivessem passado por nós, né? Não estivessem mais aqui. Questões também de toda uma Sim. dinâmica, direitos autorais, teria que procurar cada um deles, assim, um por um. Isso seria um pouco mais verdade. trabalhoso. Então a gente fez isso aí. Mas o nosso segundo passo, com esse aqui abrindo as portas, é agora fazer um com todas as pessoas, podendo conversar com elas e ter a biografia delas também. Escutar delas, né? Aqui a gente tem uma pessoa que está viva aqui no jogo, que é um grande amigo, que é o Patrick Pitbull. Então ele está aqui, então eu pude conversar com ele. Então, assim, de Potiguar. Né? Foi campeão agora do cinturão Bellator. Então, assim, é um cara que... Gente boníssima. Comprou ideia. Então, assim, eu pude perguntar diretamente a ele qual foi o marco dele no esporte. Então, é bem legal isso, sabe? E essas notas aqui, você fez um teste com ele? Fizemos um teste com ele, do DISC lá. Tem desculpa, do DISC não, das múltiplas inteligências. Legal, muito massa. Das inteligências múltiplas, que é a palavra lá. E o desafio de espalhar isso, porque isso aqui é um negócio bacana, né? Vocês criaram algo que claramente todo colégio, toda escola precisa. Aquela coisa, sabe? O que eu vejo muito é que eu não vou culpar a educação de modo geral, eu passei muito tempo por isso também, que é a relação do fazer, reproduzir o que você aprendeu na faculdade. Sim. Então, hoje em dia a gente tem na BNCC, né? Base Nacional como Curricular, 2018, que foi lançada. Ela fala coisas muito bonitas. Só que para ela estar em prática, a faculdade já deveria também estar ensinando no modo dela. Então você sai da faculdade dizendo assim, você tem que fazer assim, assado. Só que você não aprendeu aquilo na faculdade. O que você aprendeu na faculdade foi reprodução novamente. Então, mesmo que você queira revolucionar, vamos dizer assim, né? Não vai. Eu, quando entrei na educação, eu entrei empolgadíssimo, fui fazendo minhas aulas. Só que eu comecei a desestimular um pouco porque eu preparava minhas aulas e mostrava para meus amigos professores. Olha essa aula aqui, caramba, que aula fantástica. E eu comecei em escola particular. Sim. Então, fui professor de grandes nomes aqui de escolas do estado. E passava assim, e tinha que fazer a apresentação para o coordenador pedagógico, para os professores, para ser aprovado enquanto professor daquela escola. Sim. Então, minhas aulas sempre eram bem elogiadas. E quando eu ia para o aluno, para o estudante, vai que essa aula é chata. E eu olhando para ele, quando você que foi do dia, você sabe, quando a gente está tocando, você olha para o público, você sabe se ele está gostando ou não. É o feeling mesmo, né? É feeling. Então, quando eu estou em sala de aula, eu sei se meu aluno está gostando ou não. Eu sei quando eu percebo que ele não está gostando, eu mesmo assim, realmente tá muito chato essa aula. Você sabe que perdeu a turma, né? Exatamente. Então, igual você perde a pista, você perde a turma. Perde a turma. Então, quando eu percebi esse ponto, chegou nesse ponto, eu disse, rapaz, eu vou ter que criar coisas para trazer a galera para mim. Então, eu comecei a criar desafios dentro de sala de aula, competição dentro de sala de aula, grupos dentro de sala de aula. Álbum de figurinha. Fiz um álbum de figurinha dentro da sala de aula. Caramba. Roberto, esse álbum de figurinha é até engraçado, tem que ter curioso. Isso na escola estadual. Lembrando, todo professor gasta, viu? Professor não. Rapaz, a gente gasta pra caramba. Eu, na escola estadual, lá em Massaranduba, uma época que eu fui convidado para dar aula lá para um amigo numa escola, eu acho que era estadual mesmo. Os meninos, eu tinha que ir lá dar aula sobre arte. Só que eram crianças de até 8 anos, de 5 a 8 anos, não, até 10 anos, eu acho, que não estavam interessados para aula de artes. O professor de educação física era o maior sucesso. Meu amigo, joga a bola pra cima, é massa pra caramba. Vamos brincar, E eu, caramba, bicho, minha aula é tão... Pô, eu gosto disso aqui, mas meu boy não tá gostando. Aí o rapaz, eu vou fazer alguma coisa. E eles jogavam muito bafo lá. Bafo na figurinha. E eles sabiam o nome do zagueiro da Portuguesa, da Série C. Eu disse, peraí, como é que esse cara sabe isso? Eu não sabe nenhum, eu quero que ele saiba o nome do quadro. Eu fui lá e comecei a fazer figurinha de obras de arte e de personalidades. E comecei a colocar em pacote e dar para eles, misturar e dar. E os meninos pegaram aquelas figurinhas. Professor, como é que ganha isso aqui? Rapaz, para ganhar isso aqui é assim. Aí eles começaram a fazer as missões, eu chamava de missão. Sim. Tem que fazer missão para ganhar. Aí, não, professor, eu vou fazer o que tem que fazer. Aí ficava dando para figurinha. E eles começaram a jogar bafo com essas figurinhas para colecionar. Aí um dia, do nada, eu escuto um aluno gritando: rapaz, tu tem aí o grito
David Manches, rapaz, teu não. Mas eu tenho outro retrato de Van Gogh. Tu troca? Caraca, que massa. Aí eu fiz, meu amigo, o menino aprendeu. Nossa senhora, não Um acredito não. semestre ensinando. Um semestre nada. Com 1 semana e meia, os caras estavam falando o nome das obras de arte que eles tinham repetido para ficar trocando. Caramba, massa. E não Isso é esquecia muito mais, massa. Aí pronto, isso aí foi quando eu vi que o potencial desse álbum, figurinha e tal, eu comecei a pensar nisso, só nisso. Você entrou no mundo deles, né? Exatamente. Muito Então foi massa. só nisso. Roberto. Agora, recentemente, um pouco antes da pandemia, eu comecei a fazer o que agora? Eu comecei a comprar carimbo. Porque tinha um aluno meu que chegava para dar aula. Professor, esse homem mesmo, viu, professor? Eu gosto do senhor. Que massa, legal. E ele era, vamos dizer assim, aquele aluno barra pesada. Então, se ele dissesse assim, eu começava a dar aula, alguém conversava, eu fazia, ei, professor, ei, vamos escutar o professor aí, pô. Escuta o professor aí. Por quê? Porque era uma empatia. Eu conversava com ele, eu chegava lá, perguntava como é que ele tava. Homem, não vai chegar embriagado na minha sala de aula, não. Venha na minha aula, venha. Ele falou, professor, eu só venho na sexta-feira porque é o senhor, professor. As outras dias eu faltei a semana todinha. Mas por quê? Porque eu criei uma relação. Sim. Só que até então, os demais, eu não tinha criado essa relação ainda com eles. Já era do EJA, né? E o álbum figurinha eu já não estava mais utilizando, porque realmente gastava. Foi um experimento que eu tinha feito na época. E com eles, essa frase dele, esse homem mesmo, eu falei, rapaz, essa frase é fenomenal. Eu vou usar essa frase de alguma forma. Fui no Alecrim, mandei fazer um carimbo com essa frase e uma estrelinha embaixo. E assim, professor Panda ama vocês. E colocou uma estrelinha. Quem ia lá fazer atividade, eu ia com carimbo, esse homem mesmo. Aí gerou aquele bafafá. E esse carimbo, professor, carimbo, rapaz, isso é massa. Peraí. Peguei mais 5 frases, fui lá e mandei fazer mais 5 carimbos. Caramba. Então, para cada situação, se o cara não faltasse nenhum dia de semana, carimbo tal, você é o cara, o carimbo. E cada um deles eu fiz. Aí eu veio novamente, como a parte da figurinha, o colecionismo, né? Professor, eu quero ter esse carimbo aqui, professor. Mas, rapaz, esse carimbo aí tem que tirar 8, pelo menos, na matéria. Esse carimbo aqui, você não pode faltar nenhuma aula durante o bimestre. Esse carimbo é sobre isso aqui. E esse aqui, agora, tudo isso aqui, esse jogo, ele culmina... tudo isso que eu fiz veio culminar nesse jogo. Essa questão das frases do personagem, cada um deles tem uma frase deles, que eu acho interessante. São frases, uma citação, né? Eu gosto dessas citações deles. Então é por isso que existe. Pô, legal. Pode falar. Tem a questão do colecionismo, porque o jogo por si só ele funciona. Mas se a escola quiser, por exemplo, fazer de uma forma que os números 10 só é entregue a quem tirar uma nota X, ou então fazer uma pesquisa sobre o personagem. Então, assim, são coisas que vai estimulando o aluno a querer conquistar, o estudante, a querer conquistar aquela carta, a colecionar, a trocar com outros amigos. E não só isso, é um jogo, né? Então a gente culminou com isso aí. Na foram as histórias aí que a gente passou na vida, foi bom. Isso é um jogo. Porque assim, a gente hoje tem muito essa ideia de que os meninos não estão interessados, ou os alunos não aprendem mais, mas aí toda a vida eles chegam lá, psicólogo, meu filho tem dificuldade de aprendizagem. Isso é mesmo. Aí o menino senta lá. Aí ele me conta 36 episódios da mesma série com a biografia de cada personagem que tem na série. Eu disse, olha, ele retém informação. Agora ele retém aquilo que interessa. Ele retém aquilo que ele quer reter, aquilo que ele quer aprender. Então, porque é uma série, não é uma aula. Sim. Para o aluno, isso aqui é um jogo, não é uma ferramenta de ensino e aprendizagem. Então, ele é um jogo e é importante que seja um jogo. É importante que se diga e é importante que passe para o aluno dessa forma. Porque o jogo, a série, ele aprende. Então, o jogo ele vai aprender. Bacana. Pensando em outras áreas, né? Porque aqui você tem a história dessas personalidades. Chegou a pensar em algum momento de ter outras áreas que sejam vinculadas, de repente, outras matérias e tal? Pronto, teve a gente foi há um tempo atrás também, uma professora, conversar, e por exemplo, a gente poderia adicionar, Alberto, vamos lá, para ensino fundamental. Porque isso aqui já é para ensino final do ensino fundamental 2, ensino dos anos finais, no caso, e ensino médio. Sim. São personalidades que a gente vê que eles vão estudar e vai cair em Enem. Tá na BNCC. Isso, tá na BNCC. Então, assim, é importante nesse sentido aí. A gente fez, né, voltado para isso. Mas, para o ensino fundamental 1, onde ainda a leitura ainda está se desenvolvendo e um jogo com muita leitura pode não interessar, a gente quer fazer a mesma coisa com, por exemplo, os personagens do nosso folclore brasileiro. Então, legal. Você pode ter os personagens aqui com cada coisa. Sim. E você acaba se identificando com cada um deles, porque eles têm características que geram empatia, assim como esses personagens, essas 8 inteligências.
Então você vai vendo cada personagem e vai vendo onde você... Caramba, isso aqui é legal, eu gosto disso, não é só aquilo. Eu sempre dou o exemplo daquele desenho animado, Tartaruga Ninjas. Fenomenal, Tartarugas Ninjas. Por quê? Porque o cara pegou os quatro tipos de personalidades do ser humano Sim. e colocou em 4 personagens. Então você vai ter empatia com algum deles. Power Rangers, tá aí. Divertidamente, aquele desenho, né? Fala sobre as emoções. Então assim, você vai se identificar, né, com um deles ali. Verdade. Então assim, aqui é basicamente também, nessas múltiplas inteligências, a gente propõe isso. Eles se identificarem realmente com uma questão. Então assim, vão ter sim outros personagens, a gente pensa em expandir para isso aí, que é bem legal. Muito legal. E aí eu sei que você é o cara de tecnologia, quem não sabe, foi nosso amigo aqui, Anderson Panda, foi quem desenvolveu o nosso app da Escola de Leads. Então muitos alunos já estão lá com o aplicativo instalado e não tem como eu não pensar aqui que você já está na mira de desenvolver isso no app para o boy lá brincar também no celular. Rapaz, olha só como é interessante isso aí. Eu já fiz, na verdade, já fez um teste, funcionou, tudo funcionando. Na plataforma. Na plataforma. O jogo para poder jogar um contra o outro direitinho. Só que assim, quando eu pensei em criar o jogo, quando a gente conversou muito, eu sou do Estado, professor do Estado. Então assim, eu também ensino muito na área semi-rural. Sim. Então eu sempre tive um problema, vamos dizer assim, com a tecnologia nesse sentido, de pesquisa, internet e tal. Então, o jogo, ele nasceu primeiramente em carta, porque o físico também, o colecionismo de ter a carta. Não, total. O bafo, né? O bafo. O bafo, exatamente. Bafo, foi assim que você viu. Já você tá vendo a galera fazendo bafo lá, né? Então, assim, inicialmente era isso, mas nunca deixando de lado, como você bem falou agora, ir pro digital. Tanto que já teve o primeiro momento, a gente já fez, o beta teste, inclusive. Os meus alunos fizeram com as cartas. Isso a gente fazia, rapaz, eu pegava na internet a imagem dos caras e botava a numeração em cima mesmo, entregava para eles, vamos jogar, o que é que vocês acham? E fui melhorando também com o feedback dos meus alunos, obviamente. Mas a gente foi testar, já era digital. Já tem feito digital já. Tem outro detalhe, né? Porque ele cumpre dupla função em ser físico. Sim. Na escola lá que ele está falando, né, que tem essa dificuldade de acesso às vezes à tecnologia ou à internet, ele cumpre a função de ser aplicável. Sim. E se a gente traz para uma outra realidade de uma escola num centro maior que tem acesso a tudo isso, ele cumpre a função de estimular tempo fora da tela. Sim. Então ele tem uma dupla função a depender do contexto em que você se aplica, né? Porque o aluno dele lá não tem acesso, inviabilizaria, e esse aqui tem tanto acesso que é importante também que ele crie ali uma forma de conviver, de socializar que não envolva telas. E aí foi assim, a gente também... foi outro argumento que pesou nesse consenso. Não, inicialmente vamos lançar ele físico. Físico. E depois, no segundo momento, digital, que a escalabilidade também ajuda muito, né? Vocês estão aqui pensando, vocês estão pensando na dor do Rio Grande do Norte, que isso é muito bacana, porque né, dá para ver que o brilho nos olhos, como empreendedores, vocês estão aí, é para solucionar um problema da educação local do Rio Grande do Norte. Então eu desejo assim que vocês realmente tenham êxito e esteja esse jogo em todos os colégios aí do RN rapidamente. E digitalmente você vai estar no mundo, né? Onde a pessoa também poder baixar um app e brincar e tudo e estar participando, eu acho que também é uma coisa bem bacana. Irmão, amigos, né? Que eu falei alguma coisa aqui que vocês queiram deixar? Uma startup, pode chamar de startup? Certeza, a jogabilização? Com certeza. A jogabilização ela é uma startup ainda, porque assim, eu aplico ela o tempo todo, não só na sala de aula, mas em vida, e ela está sempre modificando. Hoje ela está muito mais estruturada, eu estou escrevendo, não posso dizer que eu estou escrevendo um livro ainda, porque eu estou terminando o mestrado. Aí tem que entregar primeiro a dissertação e depois dela vou transformar no livro, né? Legal. Se eu colocar o livro antes, eu estou me plagiando. Eu não posso lançar um artigo me citando sem dizer que está citando. Talvez vai dar trabalho demais. Vamos fazer o seguinte, deixa eu fazer a dissertação, tudo correto, depois eu transformo no livro. Mas a jogabilização é realmente uma coisa assim que eu vivo, como falei, né? E ele, meu grande amigo Breno, na hora que eu estava fazendo a consulta com ele, falando sobre isso, ele foi vendo aquilo ali também, dizendo, não, rapaz, você tem que levar isso mais para fora, cara. E eu fui realmente estruturando isso. E hoje a gente pode conversar muito mais abertamente, agora como sócio. Porque na época tinha toda... Tinha uma barreira ética. Exatamente. Tem uma história interessante. Isso aqui que vocês estão vendo, né, essa ferramenta, tudo isso,
quase virou uma Kombi de cerveja, uma Kombi de chopp. É verdade. Que história é essa? Quase, mas assim, É verdade. muito quase. É verdade. O processo. Eu tinha esquecido dessa. É né? verdade, tinha esquecido disso aí. É sua, se você quiser partilhar, fica à Não, vontade. vou ficar à vontade. Sim, só pra deixar uma menção que eu não falei, porque isso aqui, o jogo em si, ele foi um desafio da minha mãe, Dona Sheila Magnolia, foi um desafio dela, que falou, meu filho, por que você não faz um jogo... Psicóloga também. É psicólogo também. Por que você não faz um jogo para levar um pouco dessa diversão que você faz em sala de aula com seus alunos? Por que você não coloca isso para outros alunos, para outros professores colocarem? Que em teoria eu teria que parar com os professores e passar um pouco do que é a metodologia que eu utilizo, que é essa jogabilização. Mas por que você não faz alguma coisa que você consiga entregar para esse professor e ele aplique? Massa. Então, assim, o jogo foi muito assim, foi um desafio dela, assim, pá, veja isso aí. Vai. É tanto que ela participa também da pesquisa do projeto. E quando ela fez esse desafio, foi nessa época que eu cheguei para ele e coloquei, ô, Breno, seguinte, foi na época que ele estava me consultando ainda, eu falei, pai, eu tenho... Finalzinho, foi o finalzinho. Foi o finalzinho, eu falei, pai, eu tenho uns caminhos para seguir aqui. Agora você pode contar e ficar melhor, acredito. Ele, na verdade, né, tava ali. Tem vários projetos que estavam ali no limbo para ele ver qual projeto que ia executar. E no meio estava o projeto do mestrado que envolvia desenvolver a tecnologia da jogabilização, né? A metodologia. Tinha uma outra alternativa que agora eu não consigo lembrar e tinha que Política. me marcou política. Uma carreira política e tinha que me marcou que era inclusive a que ele estava mais empolgado, pesquisando, Tá empolgado. que era uma Kombi com um cooler ou um barril de chopp no meio para ele circular na cidade. Visitar algumas cervejeiras aqui da cidade. Porque eu fui pra Gramado, rapaz, vi isso lá, fiquei maravilhado. Esse rapaz é bom demais. Entrei na Kombi, fiquei bebendo, conhecendo os pontos turísticos e a Sim, cervejeira. tá ligado. Só que ele Tá queria ligado. botar e dirigir a Kombi. Era um Buster, né? Buster, né? O psicólogo dele ainda não ia dizer, rapaz, faça isso, faça aquilo. Então sugeriu uma série de exercícios, né, na terapia que a gente fez, até que ele chegou à conclusão muito difícil de que isso tinha um pouquinho mais de futuro e mais alinhamento com o que ele gostava mesmo do que a Kombi de cerveja. Mas ele chegou a orçar a Kombi, tá? Pesquisar o preço. Foi mesmo, pai? Eu sou o preço para instalar um barril de cerveja. Foi. Agora, assim, foi como ele falou. Olha como é interessante. Eu vivia de professor, sou professor, né? Então, eu já aplicava a minha metodologia em sala de aula, desenvolvia coisas com meus alunos, mas era uma coisa muito minha. Eu ainda não me via mostrando isso para os demais. Porque todo mundo que assistia minha aula, ou algum professor, ou algum amigo, dizia, caramba, isso é massa pra caramba. Essa é uma figurinha, rapaz, uma figurinha legal. Eu fazia, é massa e tal, mas assim, ficava pra mim. Ficava, Era tão escondido que só falava mesmo na terapia. Exatamente. Aí quando eu falava assim, Interessante não isso, externava. E quando eu pensava em ganhar dinheiro, em trabalhar, em trazer alguma coisa diferente para movimentar, né, alguma coisa assim, isso aqui era meu amor. Não é o que eu vou, vamos dizer assim, entre aspas, sustentar a minha família. Eu trabalhava como professor porque eu amo e ia ser de dia à noite para ganhar um pouco mais de dinheiro. Então, assim, acontecia isso. Quando aconteceu da Kombi, foi isso. O pensamento foi esse. Não, aqui eu vou ganhar dinheiro, aqui eu trabalho porque eu amo. Porque a gente tem muito isso, infelizmente, ainda na nossa formação educacional, tudo mais, tem muita gente que fala assim, pô, educação não dá dinheiro. Então, pouca gente ainda, até pouco tempo, na verdade, porque as grandes big techs, a própria EduTech agora que está, né, em alta, viu-se que, rapaz, a gente pode fazer algo de qualidade, coisa boa, e pode ainda ganhar um pouco de dinheiro com isso. Então, assim, quando ele botou, eu quando escolhi isso aqui, eu até admito, foi por amor também. Eu fiz, rapaz, mas eu acabei de perceber, é que ele pode fazer, mas será que eu vou gostar de estar dirigindo uma Kombi ou então dizendo para alguém, ei, como é que tá aí? O pessoal tá gostando? Eu tenho minhas preocupações com a educação, que é o que eu gosto de fazer, que eu amo fazer. Massa. Então, como eu gosto de estar aqui falando sobre isso, estudando isso, se não ganhar dinheiro vai estar bom para mim, vai estar massa. Vai, mas se é ganhar, certeza estar que vai ganhar. massa. Viver da arte dele, agora da nossa arte. Exatamente. Viver da nossa arte. Tava comentando isso. É o sonho de todo mundo, né? Não, eu acredito que isso aqui vai impactar muitas vidas, né? Além de ser rentável, todo empreendimento tem que ser rentável, provavelmente você vai trazer aí muito conhecimento de forma fácil, né? Exatamente. Que esteja no mundo, não esteja só no Rio Grande do Norte, né? Verdade. Vê isso aí, mesmo que você humildemente passa essa, vamos ver e tal, mas passa algo na cabeça de vocês dois no pior cenário, assim, de que não consegue imaginar, no melhor cenário, na verdade, no mundo aí, nos Estados Unidos, em outros países, usando esse processo, passa ou não passa?
Rapaz, eu acredito demais. Porque assim, aprende-se. Então, assim, se funciona, o produto já é bom. Funciona. Sim. E o mais importante, é divertido pra caramba. Funciona porque é divertido. Exatamente. Essa é a grande diferença da jogabilização para gamificação. É um jogo e a gente não está preocupado em esconder isso. Exatamente. Aqui é um Funciona jogo. melhor porque é um jogo. É um jogo e funciona bem por isso. Então não tem nenhum problema da gente divulgar dessa forma, não tem nenhum problema da gente dizer que está jogabilizando e não gamificando. A gamificação, ela parece ter uma vergonha, né? De usar os elementos do jogo, design. Não, tem elementos de jogo, mas não é jogo. Aham. Não, aqui é jogo sim. Só que é um jogo que educa, é um jogo que ensina. Exatamente. Tem um propósito por trás. E aí, para finalizar, você vai estar distribuindo nas escolas, que é o local mais, lógico, público-alvo que você construiu o projeto pensando nisso, nos garotos ali dentro da escola. Exatamente, meu amigo. Você acredita que também possa ser colocado em lojas de jogos para ser vendido? Futuramente, sim. Acreditamos sim demais. Inicialmente, a escola, porque é onde, vamos dizer assim, eu atuo e é onde eu quero impactar inicialmente. Mas depois vamos sim para a parte mais da diversão apenas, do entretenimento. Certo. Por enquanto, eu quero realmente impactar na educação, sabe? Bacana. Saber que, escutar, assim, rapaz, os meus alunos estão aprendendo agora mais sobre isso aqui. Esse é o ponto principal. Eu vejo isso aqui como uma solução para um problema, também, assim, uma ferramenta para intermediar um problema que eu vejo diariamente no consultório. Nossa. É o adolescente que ele não tem essa noção a respeito dos diferentes tipos de inteligência e ele se convence mesmo de que ele tem um problema de aprendizado. Então, além desse impacto educacional, a gente vai ter também aí um impacto nesse processo de autoconhecimento do adolescente e vai funcionar de forma preventiva mesmo. Muitos adolescentes vão deixar de chegar no consultório por causa disso aí. Caramba, massa. É. E aí, quem tá assistindo o videocast aqui, empresário, quiser investir, é uma startup, né? Procura os caras lá, tem o Instagram, jogabilização, professores, diretores que estão aí assistindo. Certeza. Os professores pressionam lá os diretores, falam, você viu lá aquele jogo, eu vi no videocast, acho que pode trazer para nossa escola, então procura aqui os meninos que estão fazendo esse produto com muito carinho e que é uma jornada já longa que agora virou realidade, né, meu amigo? É verdade. E com o maior orgulho poder trazer aqui, mano, para mostrar para você, porque Oh, admiro Alex, demais também. Você sabe que eu admiro muito sua história, seu trajeto. E poder trazer agora um pouco da minha história para cá é muito legal. É a primeira vez que o jogo aparece pro mundo. É, primeira aqui no vez, vem videocast. aqui, exatamente. Tava restrito ali amigos e família, então obrigado aí pela oportunidade da gente Grande oportunidade. apresentar nossa arte, né? Exatamente. Cada um no seu ramo e é interessante porque isso aqui é o filho, é o produto, né? Filho produto de um casamento, como você falou no começo, de um professor com um psicólogo. fantástico. Às vezes, né, psicologia, às vezes a gente deixa de pensar fora da caixa. Só que é o contrário, né? Que o psicólogo é a pessoa que mais teria essa habilidade de pensar fora da caixa e a gente vê que é muito restrito, ainda mais ter essa interlocução com outras áreas, então é um filho querido aí que nasceu desse casamento. Inusitado, né? Esse casamento. Tá vendo aí, ó? Você pode arrumar seu sócio até mesmo lá na terapia, viu? Então, fica a dica. Tudo pode acontecer em qualquer lugar. Galera, obrigado aí, ó, pela audiência. Vários episódios bacanas passaram por aqui agora, recente, com a edição especial no Fórum Negócio, pode assistir. E empreendedores da região, como o Panda, como o nosso amigo Breno, contamos aí nesse curto prazo. Você pode acompanhar as redes sociais aí deles. E vamos torcer, eu quero vir daqui no máximo em um ano, trazer para eles estarem aqui, sorrisos, os dentes saindo da boca, porque o negócio deu certo. E agora o problema é contar o din-din, né? Isso que é o bom. Valeu, meus amigos. Até o próximo episódio. Só gente top aqui como esses caras. Valeu!